Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você precisa amadurecer em alguma área da sua vida? Você ainda se estressa com facilidade? Você controla suas emoções ou suas emoções te controlam? Você conhece bem a história de Nabal e Abigail? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai aprender algumas coisas interessantes que vão te ajudar a evoluir e a agir com mais maturidade a partir de agora. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, clique aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo, aqui no YouTube. Clique no sininho e ative a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem de Deus para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube seja avisado que esse vídeo faz bem para as pessoas e envie para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Ficar estressado às vezes, ficar irado, nervoso, bravo, nervosinha, pode acontecer com qualquer um, mesmo com os cristãos, que também são humanos. Porém, precisamos aprender a controlar as nossas emoções, para não sermos controlados por elas. Caim irou-se, mas não controlou sua ira. Resultado, matou seu irmão Abel, por falta de controle emocional. Pedro, em um ímpeto, cortou a orelha do sumo sacerdote Malco, que não estava armado, porque nem soldado era. Era servo do sumo sacerdote. Pedro não fez para defesa, fez em um momento de raiva, porque não controlou as suas emoções. Saber controlar as emoções envolve controlar as suas ações. E uma das ações mais difíceis de controlar, segundo a Bíblia, é o falar. O apóstolo Tiago, irmão de Cristo, diz no capítulo 3, versículo 2, se alguém não tropeça em palavra, tal pessoa é perfeita e poderosa para governar também o restante do corpo. Uma pessoa que não controla suas emoções não consegue controlar a sua boca. Isto significa que, no mínimo, uma destas três coisas acontece. Ou a pessoa fala o que não deve, ou na hora que não deve, ou da forma que não deve. E às vezes, acontecem as três coisas ao mesmo tempo. Falta de controle da forma de falar. Muitas vezes existe um gap, um espaço, uma diferença, às vezes um abismo entre o que você é e o que as pessoas pensam a seu respeito. Em algumas situações, a razão desse gap é a forma como você fala. A sua maneira de expressar, se expressar, pode passar uma imagem, uma percepção diferente de quem você realmente é. E é só o amadurecimento que faz a gente aprender a colocar as palavras. Vou lhe dizer uma coisa, por bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me concedeu desde criança a facilidade de falar, de me comunicar. E muitas vezes na escola, na faculdade, em cursos, na igreja, no trabalho, eu era o escolhido para falar pela facilidade de comunicação. Porém, muitas vezes, e isso ocorre até hoje, eu tenho que pensar muito sobre como colocar as palavras. Porque não é o que você fala que as pessoas captam, e sim como elas interpretam o que você fala. Dependendo da maneira como você se expressa, as pessoas pensam que você é arrogante, orgulhoso, quer se aparecer, fala demais, usa palavras difíceis para demonstrar que sabe e por aí vai. Perceba que são todas interpretações que as pessoas fazem, mesmo que não seja a realidade. Como então falar de uma maneira que eu consiga transmitir quem eu realmente sou? Que eu consiga demonstrar realmente o que eu quero? Como passar a imagem real? Aprendendo a controlar as suas emoções e a sua forma de falar. E é bom lembrar que o corpo também fala. Não adianta você dominar a forma de falar com a boca, mas o seu corpo, a sua expressão facial, está dizendo outra coisa. As pessoas leem o que você está dizendo o tempo todo. Se você ri, se você fecha a cara, se tem o nariz empinado, o gesto que você faz,
A sua postura, o seu movimento, o tom da sua voz, o ritmo da sua fala. Não adianta a sua boca falar uma coisa e o seu corpo falar outra. Além de cuidar do que você fala, do como você fala, é importante saber com quem você está falando. Algumas pessoas, de forma arrogante e prepotente, perguntam: você sabe com quem está falando? Apesar dessa pergunta demonstrar arrogância, soberba e prepotência, é importante que sua resposta seja sim. Você precisa saber com quem está falando. Jesus falava de uma maneira com os pescadores, de outra com os doutores da lei e de outra quando estava diante das autoridades. Conhecer o seu público, o seu interlocutor, a pessoa com quem você fala é fundamental. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico e poderoso, mas era duro na sua forma de falar e maligno nas suas obras. Ao passo que sua mulher era bonita e sábia. Sabe o que significa uma pessoa dura no falar? Significa que é ignorante, é um cavalo, gosta de dar patada, gosta de dar coice, falta jeito para falar. Pessoas assim, quando falam com você, muitas vezes, se você não se proteger, não blindar as suas emoções, elas acabam com o seu dia, pela forma como falaram com você. Quem não sabe falar, ao longo do tempo, traz prejuízos para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Quem não sabe colocar as palavras, falar de maneira sábia, perde a razão. Você pode estar certo, mas dependendo de como você fala, as pessoas não ficarão do seu lado, não te apoiarão. Você já imaginou o que pessoas já perderam na vida por falar o que não devia, por falar na hora que não devia, por falar alguma coisa para quem não devia, por falar de uma forma que não deveria? Pode ter certeza, casamentos já fracassaram por isso, amizades acabaram por esse motivo, sociedades foram separadas, negócios foram perdidos, contratos foram desfeitos, pessoas foram demitidas, vidas foram perdidas em brigas, etc, etc, etc. Por não saber controlar suas emoções e não saber falar da maneira correta. A palavra de Deus relata em 1 Samuel capítulo 25 que Davi e os seus soldados estavam perto da propriedade de Nabal. Já tinham por diversas vezes protegido no campo os pastores de Nabal. Não tinham feito para eles nenhum mal. Davi ouviu falar que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas e enviou 10 jovens para lhe pedir comida. E Davi sabia falar. Orientou aos jovens: vocês vão primeiro perguntar para Nabal como ele está. Diga para ele que vocês vieram em paz, que o meu desejo é que a paz seja com ele, com a casa dele e com tudo que ele tem. Diga que não fizemos nenhum mal para os pastores dele, que estiveram perto de nós por muitos dias. Viemos aqui em um dia bom, em que você está tosqueando ovelhas, que possamos achar graça diante dos seus olhos. Nos dê alguma coisa, o que você quiser. Sabe qual foi a resposta de Nabal? No versículo 10, Nabal pergunta para os jovens: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Eu nem sei quem é esse Davi. Tem muitos escravos hoje por aí, fugindo do seu senhor. Vocês acham mesmo que eu vou pegar do meu banquete, do meu pão, da minha água, da minha carne e dar para homens que eu nem sei de onde estão vindo? Nabal não conhecia Provérbios capítulo 15, versículo 1, porque Salomão nem tinha nascido ainda. Se conhecesse, ele saberia que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A sua palavra dura provocou a ira de Davi. Nabal tinha total condições de resolver o problema de Davi e seguir em frente, mas transformou um pequeno problema em uma tempestade sobre a sua casa. Às vezes, a solução é simples, está ao seu alcance, mas você transforma isso em algo grande. Transforma um copo d'água em uma tempestade sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Trouxeram essa resposta para Davi. Davi já havia vencido Golias, não era qualquer um, e agora é afrontado por Nabal. Qual a sensação quando alguém diz para você quem você pensa que é?
Jesus passou por isso. Não creram nele. Afirmaram que ele agia pelo poder dos demônios. Disseram para ele descer da cruz, se fosse realmente o Filho de Deus. Paulo passou por isso. Muitas vezes questionaram o seu apostolado, seu ministério. Davi subiu com os 400 homens armados de espada. Porém, a informação chegou para Abigail, a mulher de Nabal, e quem trouxe a informação sobre o que havia acontecido, lhe disse no versículo 17: Veja bem, Abigail, o que você vai fazer, porque o teu marido, nosso patrão, é um tal filho de Belial, e não há ninguém que consegue conversar com ele. Nabal, pela sua maneira de falar, colocou a sua família em perigo de morte. Agora, existe um agravante na história. Além de ser duro nas palavras, Nabal era maligno nas obras. E muitas vezes as pessoas falam o que não devem, simplesmente porque estão colocando para fora as emoções ruins que trazem dentro de si. Tem gente andando por aí, carregando lixo dentro de si, toxinas, veneno, e por isso colocam para fora, ferindo as pessoas que não têm culpa nem responsabilidade sobre suas emoções. São pessoas que julgam o comportamento das outras e que se doem por ver que o outro está bem quando ele não está, quando ela não está, e por maldade falam, tentando diminuir alguém, quando na verdade a única razão é que elas mesmas estão emocionalmente doentes, ainda que não saibam. O próprio Jesus diz em Mateus 12:34, raça de víboras, como vocês vão conseguir falar coisas boas se na verdade vocês são maus? Aí Cristo conclui, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Você precisa aprender a falar com as pessoas para que Deus possa te honrar e te abençoar. Deus é o nosso Pai e nós, como filhos, precisamos aprender com Ele. A Bíblia diz que Abigail se apressou, carregou os seus jumentos com comida e bebida, não falou nada para Nabal, pediu para que seus jovens fossem na frente e foi ao encontro de Davi para resolver um problema criado pelo seu marido que não sabia tratar as pessoas, não sabia falar com as pessoas, nem controlar suas emoções. Resolver um problema criado por quem deveria proteger a família, mas que colocou a sua família em perigo de morte. Davi vem vindo com 400 homens armados e irado, disposto a destruir tudo. Nos versículos 21 e 22 ele diz, eu guardei as posses de Nabal em vão, ele me pagou mal pelo bem que eu lhe fiz. Até amanhecer o dia, eu destruirei tudo que ele tem. Quando Abigail vê Davi, ela se apressa, desce do jumento, se prostra diante de Davi, lança-se aos seus pés e diz, ah, meu Senhor, considere como se eu fosse a culpada, desconsidere o que o meu marido disse, ele é um filho de Belial, ele é louco. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Receba a bênção que eu te trouxe. Me perdoa. Certamente Deus vai te honrar, vai te dar uma casa firme, porque tu és bondoso e guerreias as guerras do Senhor Deus. Para resumir, Davi desiste da sua intenção. Menos de 10 dias depois, Deus colocou uma enfermidade em Nabal. Ele morreu. Davi propôs casamento para Abigail e ela passou a ser sua mulher. Por não saber falar, Nabal quase mata toda a sua família. E por saber falar, Deus honrou Abigail. A sua palavra é temperada com sal, é dita no tempo certo, você fala coisas boas, você é uma fonte que jorra água boa, controle suas emoções. Cuide do que você fala. Salomão diz em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em taças de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você não precisa falar muito, só precisa falar de maneira assertiva. É por isso que quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a falar com o Pai, Jesus ensinou a oração curta do Pai Nosso, porque não é o quanto você fala que traz resultados, mas sim a qualidade do que você está falando. Tem gente que fala demais, e os antigos diziam que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Existem pessoas, eu já falei aqui no vídeo da arrogância versus humildade, que falam demais. Tudo o que
Diz que fez, ela já fez, mas é melhor. Se você disser que comprou um abacaxi, ela diz que comprou 3. Se você foi em um restaurante bom, ela diz, já fui, lá onde você foi não é bom, bom mesmo é onde eu fui. Se você disser que fez uma viagem boa, ela diz que foi em um lugar melhor. Se você disser que aconteceu algo ruim na sua família, ela diz, isso não é nada, tragédia mesmo aconteceu na minha. Sempre com ela foi mais. Se você não tem nada bom para falar, é melhor que não fale. Salomão diz em Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você não precisa estudar em nenhuma faculdade renomada, nem na USP, nem em Harvard, para aprender sobre inteligência emocional. A Bíblia ensina há mais de 2000 anos sobre mansidão, temperança, domínio próprio, controle emocional. Pela forma de falar, Nabal tornou-se inimigo de Davi. Quantas pessoas se tornaram sua inimiga pela forma como você falou, pela forma de você se expressar, pela forma de você agir, pela sua forma de falar? Você faz mais amigos ou inimigos? Provérbios 22 e 11. O que tem graça nos seus lábios terá por amigo o rei. Agora cuidado com o iracundo, o nervosinho, o colérico, o raivoso, o impulsivo, o estressadinho. Por quê? Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 15 e 18. O homem iracundo levanta contenda, causa discórdia. Provérbios 22, 24 e 25. Não vá junto com o iracundo onde ele for, nem andes com o colérico, porque você vai passar a agir como ele, e isso será um laço para a tua alma. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Isso não é informação. Você não precisa ler nenhum livro de autoajuda para aprender. A Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Você acaba aprendendo com quem você anda. Se você ficar o tempo todo ao lado de quem fala palavrão, você vai achar que é normal. Se você ficar o tempo todo ao lado de quem maltrata as pessoas, você vai passar a considerar como normal. Só conviva com pessoas assim, o absolutamente necessário. Ou elas mudam quando estão com você, ou você se afasta. Todos nós somos seres humanos e, como tal, temos as mesmas emoções. Mas se somos guiados pelo Espírito, se andamos em oração, se nos alimentamos todos os dias da palavra de Deus, nós dominamos as nossas emoções e não somos dominados por elas. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, as armas da nossa guerra não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nós levamos cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Isto significa que os nossos pensamentos são dominados por nós para estar sujeitos a Cristo. E como os nossos pensamentos determinam as nossas emoções, logo os nossos sentimentos e emoções também se tornam sujeitos a Deus. Mude hoje a sua forma de agir, a sua forma de falar. Esqueça o ontem. O teu passado não determina o teu futuro. Passe a agir certo hoje e Deus realizará grandes coisas na sua vida. A partir de hoje, você vai mudar a maneira de falar e Deus vai te colocar em lugares de honra para a glória do nome dele. E não estou dizendo que a sua vida será só vitória. Eu não estou aqui para te iludir. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente sai de um problema e já vem outro. Mata um leão, já aparece outro para matar. Sai de uma tempestade, entra em outra. Tenha certeza, quando essa prova passar, virá outra, talvez até mais difícil, que fará você sentir saudades dessa. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele está conosco e não nos abandona. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. A água não vai te submergir, a chama não arderá em ti. Quando você aprende a falar e agir, você se torna a solução para o problema de outras pessoas e Deus te honra por isso. O escravo José passou a ser governador do Egito porque resolveu o problema de Faraó. O escravo Daniel passou a ser governador da Babilônia porque resolveu o problema de Nabucodonosor. Deus te dará
maturidade para agir, para falar, para entrar, para sair, para resolver não apenas os teus próprios problemas, mas das pessoas à sua volta. E Deus vai te honrar, porque você ama a Deus, está sempre aqui ouvindo a palavra de Deus, se interessa pelas coisas de Deus. E a promessa dele é: as coisas que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se Deus ainda não te deu, é porque você precisa amadurecer mais um pouquinho. Precisa de um pouquinho mais de maturidade. Você não dá nas mãos de uma criança um objeto que ela pode se machucar. Eu não posso colocar nas mãos da minha neta de 1 ano e 3 meses uma faca e uma laranja. Não é porque ela não tenha habilidade para descascar a laranja, mas porque não tem maturidade para lidar com a faca. Deus também não te dá algo que você não está preparado para lidar, porque Ele, como Pai amoroso, não quer que você se machuque, mas você vai adquirir maturidade através dessa prova, dessa experiência, e chegará a hora de tomar posse de tudo aquilo que Ele te prometeu. Está chegando a bênção, a recompensa nessa semana, nesse mês, nesse ano para você, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.